bem? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo Obrigado aí pelo jóia? convite. Imagina. Demorei para te convidar, porque é tanta gente que vai passando, daí eu te vi lá no Aquaman, eu falei, ixi, esse daí foi um que eu não chamei ainda, vou ter que me desculpe. A gente não se conhece pessoalmente, não conhecia, né, pessoalmente, né, Lê? Só pela rede, né? Por causa da pandemia. É, e foi de relance ainda, né? Eu acho que eu que te reconheci. Na transição, na última transição. É, legal, muito bacana. Quem que foi tua dupla lá? O Eduardo Rampin, ele treina com a gente, com o Samir, né, na Winner aqui em Campinas. O Du é um amigo de longa data, a gente nadava junto há uns 10 anos atrás. E aí ele casou, mudou para Indaiatuba, e esse ano ele voltou a nadar com a gente. E aí ele me convidou, tô sempre, só posso decidir em cima da hora aí que meu filho faz mais de um ano que ele está fazendo o circuito de beach tênis da ITF. E aí ele consumiu meu fim de semana, Lê, nos últimos tempos. Pois é. Aí eu fico sem fim de semana, eu tava sem vaga e eu consegui liberar na última hora, o Du me convidou, a gente acabou indo de surpresa. Que legal. Ah, bacana, que bom que deu certo. Eu conheci algumas pessoas presencial lá que eu já tinha conhecido virtual, foi muito bacana. Então, galera, ó, boa noite, bem-vindos. Carlinhos Turion entrou aí, Paulo Reine também, um amigo nadador lá do Rio, Rodrigo, Canoa Havaiana, Amanda, boa noite, pessoal. A Carlinha Mayra fez de o, Portugal, A Carlinha fez o meio Iron esse fim de semana, né, Carlinha? Parabéns. verdade. É, parabéns, Carlinha. Eu e ela estamos aprontando, eu, ela e o Igor, a gente está aprontando uma coisa bacana para vocês aí o ano que vem. Nos Ah, aguarde. legal. Então, galera, ó, boa noite, né? Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. Estou aqui com o Flávio Toy. Ele, eu acho que a Martinha aí são os japoneses mais famosos da ultramaratonas aquáticas aqui no Brasil. E muito legal você tá aqui, ter aceitado. E eu quero conhecer um pouquinho, né, da sua história. A gente vai fuçando, pega uma coisinha ali, uma outra coisinha ali. O pessoal vai contando também, perguntando se conhece. Aí eu vendo nas fotos lá, eu já vi que eu já conversei com o Edu Modenese, que já esteve no pódio com você. O Samir nem se fale, né? Então, assim, bacana aí que aos poucos eu vou conhecendo todo mundo das fotos que vão me mandando. Então, Flávio, bem-vindo. Conta um pouquinho aí para você dessa tua história aí no mundo aquático. Não sei se você praticava outros esportes além da natação ou se pratica, mas conta pra gente desde quando começou tua paixão aí por natação. Na verdade, né, Ale, eu sou o mais novo de quatro homens, né? E então meu pai quis pôr meus irmãos para nadar porque um deles tinha bronquite, e aí eu tinha que ir junto. Então eu não Entendi. tinha nem idade para nadar, eu ficava na escadinha ali, aprendi a nadar com o Vermelho, o Cícero Falivene. Ele está no Mato Grosso hoje, mas ele foi meu professor de escolinha, meu primeiro professor que me ensinou a nadar. Eu tinha Aham. 6 anos de idade, a gente começou a nadar no Tênis Clube de Campinas, isso em 72. E eu nadei depois no Guarani também, com várias pessoas aqui de maratona. Naquela época não tinha maratona, né? Era muito treinamento de piscina. Muito tempo no Guarani, até acho que em 1984, quando na nossa época aí a gente parava de nadar para fazer faculdade, né? Então eu parei também de nadar. E com 30 anos eu estava com 115 quilos. E eu fui no médico batendo recorde de pressão, colesterol, não sei o quê. Tomei um chacoalho, ele falou assim: se você não fizer alguma coisa, você não vive até os 40, né? Então eu fui atrás, voltei a nadar, isso em 1997. E aí é engraçado porque o primeiro dia que eu pulei na piscina eu fiz 600 metros. E como eu não conseguia sair pela borda, que era mais alta, eu saí rolando pela lateral da piscina. Então, esse foi meu primeiro treino em 1997. E aí eu voltei a nadar por saúde mesmo, né? Por ver se eu Aham. conseguia perder o peso, alguma coisa assim, né? E aí a gente vai melhorando, aí começa a competir, aí conheci naquela época
um dos meus rivais, mais grandes amigos que eu tenho dessa época é o Edu Modenês. A gente fazia o Aham. campeonato do Igor nos idos, ou 99, 2000, alguma coisa assim. A gente fazia todas as etapas, competia pelo ranking geral do ano, né? Foi uma fase interessante aí, né? E aí eu comecei a treinar mais, querer fazer prova mais longa, mas naquela época ainda não tinha assessoria ali. Então, pra você ter uma ideia, daí eu inventei de fazer aí eu fui morar em Chicago, a trabalho, continuei nadando lá com o time de Master, e aí voltei pro Brasil e fui nadar no tênis, onde tinha uma equipe boa de Master, e começamos a fazer mais travessia ainda, né? E aí eu, o Cássio, o Gabriel, começamos a fazer uma equipe de maratona lá. Aí a Mil também começou a fazer maratona com a gente lá. E aí o Ricardo Silva começou a dar treino especial de travessia pra gente, porque ninguém fazia treino de travessia naquela época, né? Aí a gente começou a melhorar, fazer prova mais longa, e eu nem lembro que deu na minha cabeça, mas eu resolvi fazer uma 14 bis em 2005. E aí 2005? eu fiz minha primeira 14 bis em 2005. Pra você ter uma ideia, quem foi no caiaque comigo era um amigo meu de trabalho, um engenheiro, o Van Klerner, não sei se ele está aqui na live, mas é um grande amigo, um irmão até hoje. Coitado, ele foi num caiaque fechado, ficou 6 horas no caiaque com a perna fechada, saiu ruim das costas, saiu ruim sem conseguir levantar o braço, mas completei minha primeira 14 bis em 2005 e foi assim que eu comecei a fazer prova mais longa, né? Esse é o começo da minha história na maratona. Ale, E tem história aqui para contar de 25 deixa eu só anos. te interromper aí. Então, você Tá. parou, mas você acabou aprendendo, né, na marra aí, igual você comentou, que teu pai levou É, para todos os irmãos aprenderem. Mas você sim. gostava do que você fazia ou você foi, já ia meio emburrado? Aquela Não, coisa, tem Lê, que. eu gostava de ficar na água, mas eu não era um nadador de ponta, assim. Eu pegava final B de Paulista. Meu irmão, o terceiro, ele chegou a ser campeão brasileiro de 100 livre com acho que 11, 12 anos. Ele, inclusive, o segundo lugar no pódio foi Ricardo Prado. Então, minha mãe tem essa foto lá Ó, na casa dela até hoje, né? Meu irmão, relíquia. meu irmão inclusive, é da época de piscina do Igor. Eles têm quase a mesma idade. O meu terceiro irmão nadava bem. Mas eu não, Aham. eu sempre fui de boa, assim, e acho até que ajudou um pouquinho hoje, né? Porque eu nunca tive essa pressão de treinar, de performance de piscina, e faz muita gente desistir depois, né? Desistir. Exatamente. É. É, Tem eu, alguns eu, amigos. eu brinco que eu acho que hoje eu treino mais como master, né, e como maratonista do que eu treinei como nadador de piscina. E sem pressão, Aham. né? Então é gostoso, é prazeroso. Eu, É. É bem isso daí, nossa, eu tenho muitas histórias de alguns amigos que, né, nadando lá na piscina comigo, quando eu perguntei, por que que você não compete? Ai, era tanta pressão quando eu era menor, não sei o que, que agora eu enjoei. Eu tô voltando aqui só pra minha saúde mesmo. É engraçado isso, né? é, E, Se bem que, Lê, quando a gente vai começando a fazer prova mais longa, assim, né? O legal também é que acaba um pouquinho a competição e o legal é que é completar a prova, né? Então, acaba todo exato. mundo torcendo por todo mundo, né? Porque a gente completar a prova e ver todo mundo completando também é muito legal, né? Isso, assim, a prova de Nova York, para mim, foi um ensinamento, né? Porque nós éramos 10 fazendo todos os trechos, né? E aí todo mundo chegava e ficava perguntando dos outros que faltavam, né? Até todo mundo chegar. Aham. Então E é já uma vibe bem diferente. é uma fase bem diferente. E é É, interessante também, né? Quando eu conversei com o Edu Modenese, que eu também não conhecia ele, que ele também relembrou, né, um pouco dessa coisa de quando vocês começaram, não tinha, né, muita essa organização, não tinha essa diversidade aí de organizações esportivas que promovem eventos e provas de maratona aquática. E no sul, né, na época eu morava no sul do Brasil e lá também, o que tinha era só o Max Pinheiro lá no Rio Grande do Sul. Santa Catarina que organizava um circuito, né? Não sei se na época vocês chegavam a ir para lá para participar de alguma prova ou não. a, a gente, não, eu só fazia prova em São Paulo, né? Aí em 2006 tinha a prova de Barra Bonita Bauru, né? De 37 quilômetros. E aí em 2006 eu fiz essa prova também.
quase não cheguei, cheguei no limite de tempo, estourei 3 minutos, fiquei 8 horas e 33 minutos na água. Até hoje é o maior tempo que eu fiquei na água, né, de uma vez só. Aham. E aí eu continuei fazendo a travessia. Aí, Leo, o que aconteceu principalmente é que nessa prova, né, eu estava treinando no tênis com o Ricardo, mas a prova era em janeiro e o tênis ia dar férias para o pessoal de Master. E aí eu fui na época era Fórmula Academia, nem era Bodytech, aqui em Campinas, e fui treinar com o Marcelo Floriano. O Marcelo foi treinador do Samir quando foi federado, da Larissa, de um monte de gente que treinou aqui em Campinas. E ele já estava de coordenador lá, tudo. Daí eu fui lá falando que eu ia fazer essa prova, que eu precisava 3 meses de treino. Ele me deu 3 meses de treino. Ele brinca que eu fui o último cara que ele deu treino planejado, assim, sabe, por um período mais Ah, longo. é? E então eu tive o prazer de ser um dos últimos caras que treinou com o Marcelo Floriano, quem foi federado no Golfinho Azul em Campinas, acho que na época dos anos 90, a época que o Sérgio me treinou aqui, conhece bem ele, né? Ele trabalhava na equipe do Paulo Russo. E aí, realmente eu comecei a fazer prova regularmente quando o Samir abriu a assessoria aqui em Campinas. Foi até engraçado, porque a gente mora a 2 quadras um da casa do outro aqui, né? Olha E eu só. encontrei com ele na padaria saindo com salgadinhos pro coquetel de lançamento. Eu não sabia. Aí ele me convidou na padaria para ir. E desde essa Olha, época, eu acho que faz uns 12 para 13 anos já que eu treino com o Samir. olha só, que bacana, que Então, legal. na época, o Samir estava começando a fazer travessia e inaugurando a assessoria dele, né? Então, eu sou muito suspeito para falar dele porque eu treino com ele faz esses 12, 13 anos. A gente já fez tudo quanto é prova junto, ele nadando ou ele só me ajudando, fazendo planejamento, né? Mas também a gente já fez umas loucuras juntos, fomos nadar em Corumbá, tava 33 graus a água, para ver como é que tava. Ele Nossa, falou assim, ó, não dá para trazer ninguém aqui, porque é muito sofrido nadar nessa água quente. Mas, assim, para mim é não só prazeroso treinar com ele, como também saber que eu nado desde essa época com ele competitivo para mim, né? Não competitivo de um profissional, mas principalmente sem lesão também, né, Lei? E conseguindo trabalhar, ter família e fazer umas provas super legais pelo mundo aí. Inclusive, a gente conheceu, eu fiz algumas provas do Marcos Pinheiro depois, como a do Rio São Francisco em 2016, eu acho. E essa é a fizer, segunda fase dele já, é quando ele abandonou lá o circuito Travessia Mercosul. mas a gente fez também, no começo da assessoria do Samir também, a gente fez o Reveza 10 lá em Floripa também, a gente fazia umas equipes legais e umas viagens super legais, né? Então, principalmente o que me atrai é isso, né? É conhecer lugar novo, ir num grupo legal, se divertir, passar o fim de semana no hotel, né? E acho que a vantagem da travessia também é não ter aquele estresse de melhorar o tempo, né? Que tem na piscina, eu acho que é legal. É, exatamente. É a gente contra a gente mesmo, né? A gente quer melhorar, quer dar um tempo legal. Se pegar, pode, bom, né? Mas é bem isso mesmo. Alguém aqui em cima, deixa eu ver aqui, escreveu exatamente o que você falou aí também. Kacheds, não sei o nome dele. Maratonas deixam de ser competições para virarem desafios pessoais. Todos se ajudam. É isso É, aí. então, e a gente fez umas provas, uns desafios, umas viagens legais, por exemplo, eu acho que foi 2016 ou 2015, a gente foi para Ilha do Mel fazer os 23 quilômetros, na verdade fazer a prova, né? E nós somos num grupo, Lê, de 112 pessoas, contando os acompanhantes. A gente, acho que Nossa, tinham 70 nadadores de família e tudo. O grupo que a gente foi lá tinha 3 ônibus do aeroporto até o Pontal para pegar, para fazer isso. Quando a gente foi pro São Francisco também tinha 2 ônibus de grupo, junto com o pessoal da Martinha. A Martinha é minha irmã de água, né? A gente se conhece não sei quantos anos já também, né? Então, eu tenho umas amizades assim muito antigas na natação que para mim é sensacional, né? é. Ó, a Ju Bortolini aí, ó. Toy é inspiração, aprendo muito com ele. É minha amiga de Vitória que começou a nadar esse ano e ela tá enveredando com as águas abertas também, Ju. Tá? Ela tá Ah, fugindo da piscina, Lê. que bacana. Ó, boa noite, a Fátima lá de Curitiba tá por aqui também. E a Mayra falou que o Marcos Pinheiro teve lá nadando na Ilha da Madeira com ela. Ah, Nadando, né? Teve...
teve uma prova lá agora, né? É, bacana. Ô, Flávio, mas me diz uma coisa, mas quando A que deu. Martinha Aí, aí. Martinha, acabamos de falar de você, tá bom? Ele ficou muito preocupado, falou que a sua irmã, você é irmã dele, não de sangue, podia até passar, né, ô Flávio? Flávio, É, mas é a irmã da água, viu, Lê? irmã da água, exatamente. Aliás, a É, Martinha vai fazer 20 anos de Bodytech esse fim de semana, Ale. olha só, Vai ter uma parabéns, meu comemoração lá. filho. E, ô Flávio, mas assim, quando que deu na telha aí que você, quando não, você já falou, mas por que deu esse estalo que, vou querer começar a fazer provas mais longas, igual você falou, né, você fez a 14 bis, você nem tinha treino, né, direito para isso, resolveu fazer e fez lá em 2005. Quando você decidiu querer fazer mais? Então, Lê, Por quê, né, como você já falou? na verdade, em 2005, assim, não tinha assessoria, nada, e o Ricardo Silva, lá do tênis, né, ele fez um baita trabalho comigo, porque você não tinha histórico, né, e não tinha planejamento para fazer. Então a gente começou a adaptar o treino de master para ser séries mais longas, tal, né? E no fim ele ficava mais tempo do que o treino do master comigo, treinando. E aí deu na telha de fazer, ele foi comigo e depois me deu na telha de fazer os 37 quilômetros também de Barra Bonita. E ele e o Aécio foram no barco comigo e com o Guilherme Pisani. E aí, na verdade, né, Lê, eu comecei, na época que o Du falou em 98, 99, comecei fazendo prova de 1 quilômetro. E aí você vai aumentando, 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 e não tem Dá limite, né? vontade. Então, é, Entendi, gosta mesmo. é. E aí, cada hora aparece uma prova diferente. O Samir também tem um diabinho que ele fica falando assim, ó, vai ter uma Ah, prova. bom, Samir agora, né? Ainda mais assim, pegando o perfil, né, igual você, aí não tem jeito, né? Aí tem que incentivar mesmo. Então, e aí ele sempre tem uma programação legal, e aí ele vai fazendo a programação do semestre, convidando o pessoal. E além disso, né, Lê, a gente tem um grupo muito legal de treino aqui de Campinas, né? Então a gente treina junto na academia, de fim de semana o Samir marca simulado, treino, ou a gente vai para as provas, ou de fim de semana também a gente marca treino no clube aqui numa piscina de 50. No inverno agora é gelado, então é gostoso também. Tem uma turma que gosta de água gelada, então acaba que, porque sozinho ninguém treina, né? Eu vejo quem pega a planilha para fazer, se prepara sozinho, assim, por 4, 6 meses, e eu bato palma, porque eu acho que eu não teria paciência de treinar sozinho, né? Olha, eu vou ter que treinar sozinha agora, porque essas minhas mudanças até começo do ano eu treinava, né, na assessoria no mar. Agora, se Uhum, eu não tivesse disciplina, correr sozinho eu já corria, assim, né? uhum. Agora, nadar, você que me levantou essa bola aí, primeira vez que eu pego planilha para treinar sozinha. É, Tá indo, mas vamos ver. Para distância pequena ainda dá. Mas realmente é um desafio, né? Porque motiva, igual quando eu morava a, também em Curitiba. a Mônica Tá tá difícil. comentando aqui. A É, Mônica Guzmã de Paraty, ela tá treinando sozinha, né, na piscina. Ela falou que tá difícil. pois é, Mônica, vamos juntos. Quando você estiver muito desanimada, me liga aqui, a gente faz alguma coisa, porque realmente, por enquanto, tá dando certo, mas quando tem que aumentar muita distância, não sei não. Então, e daí, né, voltando ao que você perguntou sobre o que que me deu estalo de fazer provas, né, na verdade, aí quando o Samir abriu assessoria, a gente começou a fazer prova, e depois, em 2013, ele me convidou para ser sócio na Elo Academia, eu fiquei sócio dele, e a gente acabou fazendo um monte de prova junto, né? A gente fez Arvoredo, ah, a gente foi para São Francisco junto, Ilha do Mel, esse monte de coisa, né? E, putz, eu não consigo lembrar todas as provas longas que eu fiz aqui, né? Mas acabou que em 2016 a Martinha e a Gil Barros, a, na Baigi, a que está na França, você sabe quem é, não? Não, essa não. Elas tinham visto essa prova de Nova York e sempre falaram de fazer, né, as 8 pontes de Nova York. E aí, em 2016, elas começaram a falar sério de fazer para 2017. E eu fiquei assim, até o fim do ano eu decido, né? Quando abrir inscrição, tá, não sei o quê. Aí foi engraçado porque abriu a inscrição, a Martinha falou assim, você não vai se inscrever? Eu falei assim, não sei, né? Então faz o seguinte, manda seu currículo, porque você não se inscreve, né? Você manda seu currículo e vê se te aceita, né? Ela falou assim, não, manda seu currículo
E aí, se não te aceitarem, você não precisa decidir. Aí eu Ah, mandei, e te e aí, aceitar? então, aí foi mais engraçado ainda, porque eu, o Harry e a Martinha mandamos. E assim, como eles tinham o canal da Mancha, passou 2, 3 dias, veio a aceitação deles. E eu falei assim, pô, não me escolheram, eu não preciso mais decidir, né? Porque tem 10 vagas só por ano, né? Aí eu falei, ah, beleza, eu não vou, tal, não sei o quê, não sei o quê. Passou uma semana, eles me mandaram um e-mail falando que eu estava aceito, tudo. Aí eu falei assim, ah, não tem mais como pular para trás. Quer dizer, a Martinha aprontou uma para mim, né? Falei. Ah, Mas que foi, bacana. mas foi um período, não só da prova, né, que foi legal, mas assim, o período de treino foi muito legal, né? Porque começou dia 2 de janeiro com o treino e foi a primeira vez que eu até comprei um Garmin para treinar. Foi a primeira vez que eu usei Garmin, somei, somei o volume, né? E para você ter uma ideia, deu 900 quilômetros de treino e a prova também foi numa última quinzena de junho. Então eu acabei nadando 1.100 quilômetros no semestre. Nossa. Mas assim, explica pra galera aí, Flávio, para quem for ver depois também, quem não Hum. conhece. Então, vocês nadaram o desafio das 8 pontes lá em Nova York, Uhum. que como funciona? Bom, precisa passar, precisa ter currículo. Eu lembro que quando eu conversei com o Harry, eu acho que a gente nem mencionou isso, então eu não sabia que tinha essa pré-seleção. Mas explica pra galera o que que é esse desafio. Bom, primeiro é isso, né? São 10 vagas por ano no máximo, então você tem que mandar seu currículo. Se você for aceito, você tem o prazer de poder pagar, acho que está na faixa de US$ 10.000 agora a inscrição. Isso que é o lado dolorido, né, Flávio? Porque É, elas são caras, todos esses desafios que a gente se propõe a fazer. então, Lê, mas quem já foi lá para Nova York, fez essa prova, ou nadou um dos trechos, ou, o grupo, a organização lá chama New York Open Water, né? Quem já fez alguma prova dele, pode ver que a estrutura está muito bem paga, né? Porque inclui, primeiro, né, um caiaque e a caiaqueira, no meu caso foi uma menina, né, a Margaret, 7 dias, né? E inclui, então, a alimentação, a hospedagem dela também, né? O caiaque, quer dizer, para mim era acordar de manhã, chegar no rio e entrar para nadar e ela tá lá do meu lado, né? Eu nadei 39 horas nesses 7 dias, ela ficou 39 horas do meu lado, né? Aliás, outro detalhe interessante, né, que o primeiro dia que a gente se encontrou, ela perguntou como é que eu gostava de nadar, tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu não gosto que fale muito comigo, né? Ela ficou 39 horas, ela só perguntava para mim na parada. Ela mostrava, né, que estava na hora de parar e perguntava se eu estava bem, eu falava que estava e acabou. Foi essa nosso papo, 39 horas. Que bom que É, ela conseguiu te respeitar, né? Porque nossa, quem é ela, amiga. ela foi fenomenal, né? Então, mas voltando ao que você me perguntou, desculpa sair do contexto todo, né? Mas é isso, tem um processo de seleção. Eu acho que para Martim e para o Harry foi tranquilo, porque como ele já tinha o canal da Mancha no currículo, já foi uma proforma, né, para isso. Lá, se você Ah, tem o canal da Mancha, ou a Volta de Manhattan, o canal de Catalina, esse tipo de prova, né, ou o canal de Molokai, né, lá do Havaí, esse tipo de prova, você acaba um vai sendo. levar um beijinho do tubarão, né? Essa daí. Então você acaba sendo aceito automaticamente, né? Mas tem essa seleção, eu acho interessante também, não só pelo número de vagas, né? Também pelo seu histórico de poder, de ter nadado. Ah, e também ter nadado em água fria, né? Eu, a água lá no norte, a gente chega em Nova York, sobe 200 quilômetros e começa lá perto de Albany, né? Perto da capital do estado de Nova York e vem descendo. A primeira cidade lá de cima chama Catskill. É longe, hein? A gente fica. Você sobe a 25, 30 milhas por hora, você fica umas 3 horas subindo de carro, né? Porque são estradinhas na beira do rio, né? E então você faz a inscrição e tal, e aí você paga metade. Eu acho que. E até abril, março ou abril, você tem que pagar a outra metade. E aí Aham. sai para treinar, né? Eu fiz uma apresentação, eu fiz uma periodização do treino, tudo com. Só que eu não sou educador físico, né? Então, nessa parte que eu fiz a apresentação lá para o pessoal da academia, o Samir assumiu, explicou a periodização que eu fiz e tal. Mas teve umas 3 ou 4 fatos bem marcantes aí na periodização, né?
Primeiro que, é, acho que final de março, por aí, teve uma Aloha em Ilhabela. E aí você me falou, vamos lá para nadar, para você também fazer todas as provas, faz bastante distância, você faz um volume e também faz um pouco de mais de velocidade, né? E nesse dia eu nadei acho que, não lembro se era 2 ou 3 provas lá. Até teve um fato interessante que eu cheguei entre os 5 primeiros da prova mais longa e o Patrick estava narrando a prova, né? E ele falava assim, vem chegando também junto no pódio do geral o veterano Flávio Toy, não sei o que, tal, tal, tal. E a minha esposa ficou brava, falando assim, eu não sou esposa de veterano. Ai, meu Deus do céu. E, mas depois disso, Ale, porque a gente ficou lá muito tempo na praia, choveu, tal, não sei o que, eu fiquei gripado na semana. E na quarta ou quinta-feira eu estava treinando mal, arrastado, o Samir me tirou da água e disse assim, vai para casa, volta só segunda. Aí eu passei um fim de semana achando que eu tinha perdido toda a minha preparação, né? Tá vendo? Mas obedeci, né? Cheguei na segunda lá, voltei para treinar e voltei melhor do que eu estava, né? Então, isso também, o sentimento que ele tem aí de não só treinar, mas também quando descansar é muito legal, Lá, né? né? Ô, E Flávio, e você falou, né, da temperatura fria. Qual que é a temperatura mais baixa que vocês pegaram lá? os 2 primeiros dias lá, a água estava 17, mas fora estava chovendo, ventando, muito frio, né? E, e foi gozado, né? Porque a partir de lá também eu fiquei mais tolerante à água fria, né? Hoje eu até curto nadar até abaixo de 16 hoje, né? Mas Ó. eu passei muito frio lá nos 2 primeiros dias. E o trecho, qual que era a distância mais ou menos por dia que você nadou? Então, lá eu chamo 8 pontos porque a gente nada de uma ponte até a outra, e então as distâncias variam muito. O menor trecho tem 20 quilômetros, que é o sexto trecho, só que é um trecho também que o rio é bem estreito, então a correnteza ajuda muito. Eu acho que eu fiz nesses 20 quilômetros abaixo de 4 horas. Tem trecho lá que a gente fazia abaixo de 50 segundos cada 100 metros, né? De tanta correnteza que tinha. Os 2 trechos mais longos têm 32 quilômetros. E o quinto trecho, que é o pior, porque além de ser longo e ter 32, o rio é bem largo, então não tem correnteza. Esse trecho acho que eu fiz quase 8 horas nadando. Então tem de E, 20 a 32 quilômetros, André. mas como que é, que eu não lembro agora, tipo, se vocês nadavam em paralelo, porque não era equipe, né? Era individual, cada um tinha o seu desafio. Não, a Agora eu fiquei largada pensando, sempre é todos juntos. tá? Só que são só 20 pessoas, Ale. São 10 pessoas fazendo os 7 trechos e 10 pessoas fazendo trechos aleatórios, entendeu? Então é uma largada bem tranquila, né? Então, mas larga Então todo mundo vocês junto, foram. Desculpa. e daí na chegada marca o tempo de cada um e vai somando. Ah, tá. Ah, não, mas eu achei que fosse. Não sei por que que eu acabei achando, né, quando eu lembrei de vocês todos juntos lá no filminho que você mandou, que vocês tinham nadado juntos. Não, vocês nadaram a mesma prova e foram juntos, mas vocês não eram uma equipe, né? Não, não, era individual. Cada um nadou Individual, 193 quilômetros. é individual. Deu quantos quilômetros ao final das contas? 193, são 120 milhas. 193 quilômetros. Legal, bacana. Ah, E, é diferente, né, Flávio? Porque só no local que vocês estão nadando e lá. Eu até postei assim. Ah, eu acho que eu puxei e não postei aquela que você está nadando embaixo da Estátua da Liberdade. Eu vi que você me mandou, mas não sei se eu coloquei. então, É, é a paródia interessante. que a gente fez ali na. Como é que chama o lugar ali em Nova York das estátuas? A quadra lá é. Até como eu tô ruim de memória. Aonde tem os luminosos lá no centro de Nova York? Eu sei também, mas também não vou lembrar agora. Mas sim, estava em Nova York, estavam lá com duas daqueles caras que se vestem de estátua de Nova York e eles brincaram de nadar embaixo da estátua, porque eles efetivamente nadaram embaixo da estátua. É porque, como a gente sabia que ia passar na frente da estátua, todo mundo, né, que tá na prova, né, e todo mundo quer nadar o último trecho por causa disso, pra se filmar nadando na frente da Estátua da Liberdade, né, que é um ponto turístico lá de Nova York, né, então a piadinha era essa, né. Aliás, o Harry era o animador, né, da turma lá, né, era uma...
a gente tinha uma van, né? Então ficava eu e minha família, o Harry e a Martinha, né? Então era uma bagunça dentro da van, né? Você imagina uma Ai, semana mas fazendo isso, né? o Harry, inclusive, quando eu postei aqui, ele falou que ele que teve a ideia, né, desses. É. E Não, falou o também. Harry, é, pra Ah, você ter uma ideia, sabe aquelas bolinhas, né, que a gente dá na cabeça? então, isso que eu ia Aquilo, falar, explica aí. ali na verdade, o pessoal do Nova York, eles têm um sistema de rastreamento do spot, né, um tracking para você acompanhar num site os nadadores. Então, cada nadador era uma bolinha colorida descendo o rio. E o pessoal ficava acompanhando na internet a gente, né? Então, todo mundo ficava postando depois a foto dos mapas com as bolinhas coloridas e falando a cor de cada um, né? E aí o Harry Ah, teve a pachorra de entrar numa loja de brinquedo. e Aquilo comprar é as um, bolinhas. aquilo é um frisbee inflável colorido. Olha, Aí ele comprou um de cada cor para fazer isso, você acredita? não, não acredito. Ele falou que foi ideia dele, mas não sabia que foi, chegou nesse ponto. Acho que eles viram alguma coisa e botaram lá e É, estavam. Mas é isso que vale a pena, né? A gente falando aqui da parte de viajar, de encontrar os amigos, se divertir. Isso é uma das coisas que valem, que a gente economiza para poder fazer essas viagens. Então a natação fica sendo um mero detalhe algumas vezes, né, é. Flávio? Acho assim, a parte do treinamento ali foi mais difícil, né? Eu tive uma semana de treino de 100 quilômetros, né? Como se fosse um simulado de prova, né? Inclusive, ela começou essa semana com a volta da Ilha do Mel, né? De 2017, que foi aquele ano que deu um monte de problema, não sei o Ah, quê, que 2017. É. Como foi para você esse 2017 lá? Então, para mim era um treino, né, Ale? Então, para você ter uma ideia, na largada eu não achei meu caiaqueiro, tal. De repente, acho que com mais de uma hora de prova, o barco da organização parou, jogou o caiaque na água e veio o menino caiacando comigo, e falou assim, falei, o que aconteceu? O caiaque virou lá no começo, tal, não sei o que, eles me puseram aqui de volta. Falei, tá, e cadê meu cooler, né, com as minhas coisas? Falei, não, virou e eu não achei mais, porque eu não sei nadar e eu fiquei com medo de me afogar. Falei, você não sabe nadar, você não tá com o meu cooler, o que você vai fazer aqui, né? Falei, não, cara, na boa, pode ir embora, eu vou sozinho, né? E aí eu fiz a prova inteira, parando nos barcos de hidratação, e quando eu encontrava alguém conhecido, eu pedia um gel emprestado. Só que para Não, mim era o início de uma semana de treino, né? Então, a hora que a maré virou e começou a bater onda, tudo tal, para mim foi tudo treino, né? Tanto que eu cheguei dando risada, tal, e o pessoal tava reclamando, brigando, né? A Martinha até falou assim: "Você tá rindo, a negada tá brava", né? Ela veio dando bronca nele. a Martinha foi também? Foi. E ela também gostou, né? Porque fazia parte do nosso treinamento, assim, né? Então, a lição que eu aprendi dali, né, Ale, é que depende muito de como você encara as coisas, né? Não é nem tanta dificuldade, né? É mais a predisposição que você está de enfrentar ela, né? É. E O aí, Harry podia entrar. Já falamos das bolinhas, viu, Harry? Você entrou na loja de brinquedos para comprar as bolinhas. Esse detalhe você não tinha me contado. fala, Rai. Aí, Ale, nessa semana depois, eu tinha que fazer 100 quilômetros e foi mais ou menos o seguinte: a gente pegava metade da quilometragem da prova e eu tinha que fazer. Só que durante a semana aqui eu tinha que trabalhar. Então, a quarta-feira, a quarta ou quinta-feira, que era o quinto dia, que era o trecho mais longo, né? Eu fiquei 4 horas na piscina. Então, eu acordei às 4 da manhã, acordei 3h30, né? Para entrar na piscina às 4, nadar até às 8 e trabalhar, né? E aí, a hora que eu cheguei na piscina para pular, o Samir pulou comigo e nadou 2 horas comigo, às Que 4 da manhã, né? bacana. E, então essas coisas assim que você acaba vira inesquecível, né? Você Sim. fazer parte desse processo, né, Lê? E depois começou as dobras, né, de treino. Então eu treinava de manhã, treinava à noite, tava em média 55 quilômetros por semana. E daí o Samir teve outro estalo, né? Falou assim: Toy, você não vai nadar 2 vezes no dia, você vai nadar uma vez só. Então, em vez de dobrar, vamos fazer 2 treinos seguidos. Então, Ale, eu entrava às 5h30 da tarde, com a turma de treino das 5h30, nadava até às 7. Aí, enquanto o pessoal das 7 entrava e fazia aquecimento, ele me punha fazendo mais uma série, e aí eu treinava com outra turma também. E aí eu treinava
fazia 2 treinos de uma vez só, para acostumar a nadar uma vez por dia, só do que fazer dobras, né? E Então, quantos quilômetros dava essa dobra no mesmo ah, período? eu cheguei a nadar 8, 9 mil em Tá. 3 horas de piscina. Eu fiz uma única vez esse volume na piscina, mas é meio chato, né? Pensa que Essa, essa semana que eu fiz os 100 quilômetros, o dia das 4 horas eu virei 14 quilômetros direto na piscina de 25. é, é quando é piscina de 50 ainda é melhor, né? Mas eu também. Ah, Mônica, que boa ideia. Mas eu também já era 25 quando eu fiz. Mas a parte desculpa, a parte da preparação é mais difícil que a prova, né, Lê? A Ah, única, é. a única dificuldade que eu tive na prova, Lê, no segundo dia, além de estar frio, a gente acha que é super-homem, né? Depois que completa o primeiro dia, né? E aí eu fiquei em terceiro e tal, e os dois que estavam na frente eram um americano e uns caras uns 15 anos mais novos que eu. Mas no segundo dia eu achei que eu podia sair acompanhando eles, né? E aí nesse dia, Lê, chegando na metade da prova, eu morri. E ainda tinha umas 3 horas nadando, né? E aí você imagina nadar 3 horas nadando, quebrado, e aí você diminui o ritmo. E aí eu ainda cheguei com hipotermia, né? Então esse dia para mim foi uma lição. Eu Lição. fui pro hotel, meu filho ficou comigo na banheira e minha esposa foi buscar o Harry, ele chegava um pouquinho depois da gente. E, aquele dia eu fiquei assustado. Eu tinha um grupinho de WhatsApp com o Samir, com a Ana Carolina Corte, que era a médica, e com a Dani Magro, que era a nutricionista. E eu falei, né, para eles o que tinha acontecido. E a partir daquele dia o Samir falou assim: ó, tá, você sai devagar, vai devagar até a metade. Aí da metade para frente você faz o progressivo que você quiser. E aí, hoje, Ale, eu faço isso sempre. Eu vou de boa até a metade, e aí eu sei que eu posso abusar no final, entendeu? Mas foi a única dificuldade que eu passei na prova, assim, sabe? De É. resto, foi muito, muito legal, muito planejado, né? A Martinha fala que ela não voltaria a fazer lá porque para ela foi tudo perfeito, né? De tão Ah, legal que foi a prova. O meu tem meia horinha aí, mas que não justifica também eu fazer de novo, né? Nesse dia. Mas eu acho que é um lugar, uma organização, uma prova assim. E, por exemplo, quem nada o sexto trecho entra em Manhattan nadando, né? Pelo Hudson, né? Então também é marcante, né? E tem essa dica, né? Para quem não quiser nadar os 193 em 7 dias, dá para você fazer um trecho, 2 trechos, 3 trechos e eles abrem inscrições em épocas diferentes. A prioridade é para quem vai fazer os 8, mas tem aham, 10 vagas para fazer os trechos avulsos também, tá? que bacana. Ó, o Harry falou que realmente o segundo dia foi o mais difícil para todos vocês. Ele falou que foi uma parceria bem bacana, que vocês. Ele chegava depois, vocês estavam lá sempre esperando. E se você não estava no segundo, acabou de explicar, né? E, e ele aqui, né, zoando, né? E algumas vezes vocês estavam tão cansados como ele. Não, e o Harry fez aniversário no dia da prova, ele cantando. A gente ia no carro, né? E assim, né? Não é entrar no carro e ir pra largada, né, Ale? É entrar no carro e andar aí 20, 30, 40 quilômetros até a largada, né? Então você imagina que a 20, 30 milhas por hora era mais de uma hora no carro, né? E assim, o primeiro dia foi um silêncio, né? Aí o Harry começou a contar piada pro meu filho, eles começaram a brincar, e meu filho ficou responsável por escolher a trilha musical, né? Ah, é? E a música na época, né, que tava a música chiclete era Despacito, né? Eu acho que tá no Instagram do Harry, depois você dá uma olhada, ele cantando Despacito no dia de aniversário dele lá da prova. Ele é muito É. engraçado. Não, o Harry, eu lembro de alguns episódios que ele contou também, que ele levou bronca também do Igor, porque ele Ah, também. o sinal amarelo? Então tem a. Pelo jeito a Martinha que é mais redondinha, né? Que ela, igual você falou, para ela foi tudo perfeito. A Martinha, ela foi perfeita mesmo na prova. Ah, que bacana.
E assim, no fim a gente acaba se aproximando, né, Ale? A gente brinca que a gente, não só nós três aqui, como os americanos, a gente se chama de irmão, né, de irmandade, de quem completou a turma lá de 2017. Nós somos em 9 e eu acho que, acho que todos são americanos, né? A gente ainda se fala por Facebook, Instagram, pessoal muito legal. Isso é bacana, né? Quando a gente faz uma prova menor, a gente já cria essa parceria, né? Essa coisa em comum. Quando faz um desafio grandão como esse, daí ainda num lugar, né, fora do Brasil e Nova York, passando pela Estátua da Liberdade, nadando e outras coisas, realmente isso é legal, né? Esse lado que o esporte proporciona pra gente. E É, nadando, vendo de outra perspectiva que não é terra, né? É muito legal. Ale, mas é assim, é legal também porque como a gente parte lá de 200 quilômetros para cima, a gente vê a parte de turismo americano, né? Então, você passa por, como é que chama? Por West Point, a Academia Militar Americana. É um forte, né, que ficava no Rio, é um ponto turístico, né? Mais para cima também tem a fazenda do Abraham Lincoln, tem um monte de ponto turístico ali, que se você fosse para fazer turismo normal, né, de turista brasileiro, você ia Ia, ficar em né? Nova York e não ia subir, né? Então, você acaba conhecendo bastante lugar diferente. E é o que eu tenho feito ultimamente, né, Lê? Eu tenho viajado muito com meu filho, né, que ele está fazendo o circuito de beach tênis e quando eu viajo eu sempre procuro achar alguém conhecido ou peço uma dica para o Samir de algum lugar para nadar. Então, eu tive em Maringá semana retrasada com o pessoal da Cris Carreira e da Pois é, Fárida. tinha lá. Eu não conhecia a Cris ainda pessoalmente, né? Nossa, o pessoal lá, nossa, quem for lá, eles têm um projeto na piscina da prefeitura lá de 50 metros. E, nossa, eu fui muito bem recebido lá todas as vezes que eu fui. A semana anterior eu estava em Belo Horizonte, estava o Ricardo Pereira lá da marca d'água da academia, e aí a gente foi fazer um simulado numa lagoa ali perto de Belo Horizonte, né? Tem uma turminha fazendo travessia lá, então eu tô curtindo assim também viajar, conhecer muita gente. Eu vou todo mês para Vitória, né? Então o Vem Nadar com o Cezinha do César Saad lá é uma turma que treina no mar, mas em Vitória, por exemplo, eu acho que tem no mínimo assim umas 10 equipes, tem um grupo só de nadadoras do mar lá, não sei se já ouviu falar. Sim, deixa eu até fazer uma parte e. Peraí, deixa eu ver o que a Martinha escreveu aqui. Estou dirigindo, mas foi tudo perfeito mesmo. O Harry Martinha, imortal, minha bombeira favorita. É, o Imortal, Por quê? tinha um mexicano lá, o Graco, quando a gente terminou a prova, ele classificou que todo mundo era imortal, né? Porque nadou até É. morrer, né? Ah, entendi. E a E Martinha aí, chegou inteira, faltou puxar, hein, Martinha? e aí a gente se chama de imortal também por causa disso, porque o mexicano chamava Ah, todo mundo de imortal. Então acaba legal. virando essas piadinhas internas que pra gente é piada pra rir na hora, Sim. mas pros outros tem que explicar, né, Ale? Ô, Flávio, a Fábio, vou falar por Cascavel, Maringuá e depois a gente fala de Vitória um pouquinho. Você conhecia a Fábio ou você já conheceu lá só? Então, na pandemia, teve um campeonato lá em Maringá, e aí eu pedi uma dica pro Samir, ele me falou para procurar a Fárida e a Cris lá, e tava tudo fechado mesmo, mas eles estavam treinando e eu conheci eles ano passado lá, e agora faz 2 semanas eu voltei lá e nadei com eles de novo. Errei por uma semana, né? Porque daí teve a travessia de Panorama no fim de semana seguinte, queria ter nadado com eles. Mas, nossa, e o Alegondo aqui, né? Que tá digitando aqui, ó. É. Ele ele tá se preparando para 14 dias, né? E aí eu puxei um treininho com ele lá no dia, a gente nadou acho que 5 mil lá, deu uma puxadinha boa com ele. E assim, eu acabo fazendo amizade em tudo quanto é lugar, e treinando com todo mundo, é muito gostoso, né? É legal não eu perguntei da Farda porque foi muito engraçado. Quando eu fiz a entrevista com a Cris Carreira, que É. agora também nem lembro quem que me indicou ela, ou eu vi, porque foi a primeira mulher que, né, fez os 45 cadeiras do mel. Uhum. Aí ela falando da treinadora dela, tal, né? Ela treina o Breno Kimoto, mas na piscina tem a Farda. Falei, Farda, Farda assim, assim, assado.
conclusão, a Fárida, como eu participava de competição em piscina, né, no Paraná, eu conheci a Fárida porque a gente é da mesma categoria, a gente nadava costas. E eu sempre ficava atrás dela, lógico, né? Tipo assim. Mas assim, eu lembro da Farda, porque a Farda era costista junto com uma amiga minha de Curitiba e eu. Né? Eu tava na rabeira lá, mas eu lembro da Farda. Então foi muito engraçado, porque há séculos que eu não ouvia falar da Farda. E aí na entrevista aqui com a Cris Carreira surgiu ela. E aí eu encontrei a Farda onde? Acho que num teatro lá em Caiobá, que ela foi acompanhar não sei quem. Então muito legal, sem querer foi se entrelaçando assim. Outro cara que eu encontrei lá no Paraná, acho que foi mês passado ou retrasado, foi o Alexandre Ramos, né, de Curitiba, que é seu amigão, né? O Alexandre Ramos a gente se conhece desde que a gente tinha acho que uns 10 anos de idade, porque nossos pais são amigos, né? Uhum. E eu não sou de Curitiba, né? Mas eu fui morar pequena para lá. E assim, os quatro da minha família a gente ia para natação, né? Os quatro, meus pais e a minha irmã. E aí aquela coisa, né, de o pessoal tudo crescendo junto, saía sexta-feira para comer uma pizza, não sei o quê, os casais e as crianças crescendo junto. Uhum. E então, Vale, eu conheço dessa época, então muito bacana. É que É um amigo. a academia lá, Amaral, é muito famosa, né? Eu tava lá no Paraná, já sabia que ia lá, e aí eu cheguei lá e ele tava dando treino, né? Então, É, também foi muito legal. E é isso que eu tenho feito também, né? Ale, mais até do que competido, tudo tenho, quando viajo, eu, óbvio, tento me manter treinando e tal, mas principalmente conhecendo gente nova, né? Isso tem sido muito sim. legal também. Mas agora Nesse- meu filho vai fazer 18, eu vou voltar a fazer algumas provas, tá? legal, porque senão ele vai ficar boicotando os seus finais de semana, né? Tudo bem, ele acompanhou, agora você tem que acompanhar ele. Eu vi que pelo menos ele sabe nadar, né? Mas ele escolheu outro esporte, mas pelo menos ele consegue te acompanhar alguma coisa aí. Quando eu fiz a prova lá, ele tinha, 2017, ele tinha 13 anos, né? E teve um fato legal que acho que a gente estava no segundo ou terceiro trecho e falaram que podia ter pace, né, na prova. E como tem no canal, né? Como tem na Bisa, né, no Leme Pontal. E aí eu pedi para a organização que se ele podia, em vez de fazer pace, terminar a prova comigo. Porque no último dia, além do caiaque, vai um barco de segurança por causa do tráfego lá de water taxi, de todos os navios que tem ali na região do porto ali, né? E eles falaram que podia, se o mar estivesse tranquilo e tal, que ele poderia entrar. Só que eu falei para ele que a água ia estar fria, né? Mesmo não ia estar fria como estava lá pro norte, mas ainda assim era Aham. gelada, né, para ele. E aí foi legal que no hotel, né, quando eu chegava para fazer fisioterapia e tal, não sei o quê, ele pulava na piscina e ficava nadando para treinar, mas também para mostrar que ele conseguia nadar na água fria, né? E aí Bacana. no final, né, ele nadou os últimos 200 metros comigo, terminou a prova comigo. Lá tem um videozinho até legal, acho que até hoje é meu vídeo de Instagram, que é ele nadando comigo embaixo da Verrazano, né, da ponte da Baía de Nova York, a ponte da Maratona de Nova York, né, que é onde termina a Bacana. prova. Mas ele compete também, competiu em alguma prova de natação, ele não tomou gosto, não. Não, ele joga beach tênis desde os 11 anos e desde o ano passado ele está jogando no circuito profissional já. Ah, que legal. Então ele está Ah, em outro esporte. é outro esporte, mas o importante é que tá também, É, tomou gosto. é assim. Legal. E Flávio, não, só lembrando o pessoal aqui, quem quiser saber quais são esses grupos de Vitória, vocês forem lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br, Clube do Movimento, tem lá amigos que treinam. Então tem uma tabelinha lá, Flávio, com acho que esses 10 ou 12, não sei quantos grupos de nadadores que tem no Espírito Santo. Ah, que Então, legal, Ale, você está cadastrando? porque eu tenho, né, o clube eu lancei dia 15 de agosto, estou moldando ele ainda, mas tem algumas categorias, tem, por exemplo, organização esportiva, tem algumas provas que estão lá, o Tambaqui Open Water está lá, e tem também uma categoria que chama Amigos que Treinam. E tem o pessoal de Vitória, então Tubarões Cansado, O Bob Mar? o Bob Marvin, a da Cezinha, só vem Unidos pelo Esporte, só vem lá da Denise. Então, assim, tem a galera toda, tem o pessoal que tá de Banguinhos. Nossa senhora, eu tô com a voz horrível. E aí, tá lá cadastrado, tem o telefone de contato, o Instagram e o nome do presidente, né? Ah, que Então, se vocês legal. quiserem ir para Vitória, Vila Velha,
Piúma, que é, na verdade, a Márcia Pedrosa, que são das mulheres lá, que vai ter a Maratona 24 horas esse ano, a segunda etapa, em Piúma, Santa Catarina, Piúma, Espírito Santo. Então tem Uhum. tudo contato lá também. Mas, olê, a sua intenção é pôr do país inteiro. Olha, eu estou convidando as pessoas que eu conheço, então tem uma pessoa lá em Vitória que me passou o contato de todos esses, né? Uhum. E a minha intenção é, se tiver amigos que treinam, é justamente isso, para que você chegue num local e você consiga fazer o que você hoje está fazendo, né? Igual você falou, você vai Maringá, treinou com tal pessoa. Então, essa categoria amigos que treinam, já tem o Miller Team, né? O Uhum. pessoal de Santos, eu tenho contato lá. Tem essa Uhum. galera do Espírito Santo. Aí, se você quiser correr, nadar, tem lá no Rio de Janeiro o pessoal do Foca na Corrida, é Foca na Corrida, mas eles nadam também. Então, Uhum. são assessorias, né? Esses são grupos de amigos. E se você, por exemplo, conhece alguma pessoa com deficiência visual, eu gostaria de correr com uma pessoa que tem deficiência visual, sendo atleta guia, lá em Curitiba também tem um grupo de corrida chamado Parceiros e Voluntários, tenho contato lá também. Então, Uhum. amigos pequenos, quem eu vou conhecendo, eu vou convidando e tá lá. Então, se tiver alguém aí para indicar, a gente joga lá com o maior Ah, prazer. não, É eu vou. essa. Aí eu vou, porque eu tô viajando toda hora, né? Inclusive, eu tava falando com a Sabrina e o Diego lá de Porto Alegre, que eu vou para Porto Alegre no final do mês. E aí, quando sempre tiver alguém que tiver uma equipe de treino, eu falo sim para entrar no site e te falar. Eu acesso o site do Western Master, US Master Swimmers, o SMS, e lá tem um lugar que você põe places to swim, né, lugares para nadar. Você põe só o CEP de onde você vai estar, ele Ah, que mostra. legal. Então, mas eles não mostram só amigos que treinam, ele mostra os lugares que tem equipes de master, com treinamento, o horário, o contato do treinador. Depois eu te Que mando o legal. link aí. Ah, bacana. O meu não está sofisticado assim, né? Já estou começando, Não, né? mas Em a vez... gente pode fazer uma base de dados, né, Ale? Legal para É, fazer, com porque certeza. nunca teve no Brasil. Então, putz, ia ser muito legal ter isso, né? Pá, legal. Eu estou aberta aí para sugestões, parcerias, porque é uma ideia que eu tive, sabe, Flávio, de conversar com vocês aí há 2 anos, desde o início da pandemia, desde Uhum. maio que eu comecei. E é o que acontece com nós dois aqui, né? Te conheci aí, você comprou minha camiseta quando eu fiz a Bisa, não foi? Comprei, verdade, Lê. Então, então eu vi, pô, o pessoal até me pergunta, né, qual prova você acha mais interessante fazer? Tem gente que manda mensagem, eu vi tua live, como não sei o quê, e decidi fazer essa prova ao invés da outra. Aí um amigo de Vitória virtual também me perguntou, tô indo para Santos, você sabe com quem eu posso nadar? Aí ele conversou com o Miller e ele nadou lá com o pessoal deles. Agora eu tô sabendo que o Miller vai para Vitória fazer a travessia não sei o que, do João Moreno. Moreno, João Moreno. Eu me do inscrevi João também. Moreno. Aí, então assim, acaba que eu fico, né, nessa linha de contato. E eu falei, opa, é legal, eu não conheço nenhum portal que tem essas informações hoje. Então tem isso e tem a abertura para aqueles que podem se beneficiar e ser encontrados, porque são assessorias ou são organizações esportivas, mas também tem uma categoria lá que tem uma amiga minha que está, já que você falou fora do país, que passou um tempo em Portugal, então ela pedalou por alguns lugares lá e gravou em áudio para mim, que eu botei no podcast, tá lá. Então, justamente, Gustavo está escrevendo aqui para gente, ó, ajudar atletas em trânsito. Então, tem um pouquinho do que eu percebi que pode ser legal aí para gente aí que gosta do esporte e não quer ficar parado quando a gente viaja, né? Então, Mas tem. o barato também, né, Lê, além disso, conhecer gente nova, né? Você acabar conhecendo gente que no fim tem a mesma afinidade com você, que é nadar, né? E você acaba fazendo amizade no Brasil inteiro, né? E depois de Nova York também, a gente acaba tendo amizade no mundo inteiro, né? De nadadores, né? Igual a Mayra que entrou aqui, né? Não sei se ela tá aqui ainda, né? A Mayra já virou uma amigona, né? Se for lá para Portugal, né? Ela tá tão inteirada com a gente aqui, é uma brasileira, mas que tá mais
portuguesa do que brasileira, mas o coração dela ainda é verde e amarelo. Uhum. E muito legal isso. E outra coisa, acho que não só quando a gente está em trânsito, mas quando quando muda muito de estado, igual eu tenho mudado aí nesses nesses 2 anos aí, é legal porque você se insere na cidade através do esporte, né? Então, Você você não acha tá que aquela mais no corrida de Rio? rua. Não estou mais no Rio, não, estou no interior de Minas, Aonde? em Timóteo, Não acredito. Vale do Aço. Não achei uma represa aqui ainda não. Ah, daqui a pouco você abre um grupo de natação, de maratona aí e começa a treinar. Não, mas isso que eu falei pra você, por exemplo, eu cheguei aqui, então o que acontece? Outro dia eu fui nadar no clube aqui, aí já achei aquele carinha que eu participei de uma meia maratona, eu vi o cara, agora descobri que ele já faz prova de triatlo aqui, já treina de vez em quando na represa não sei aonde, e aí você vai Uhum. fazendo contato, né? Então é isso que é bacana. O meu Mas, fisioterapeuta também nada de vez em quando, então é por aí que eu vou me inserindo no local onde eu vou morar. mas eu acho que você ter isso na sua base de dados do seu site aí vai ser muito interessante para as pessoas que viajam, né? Porque no Brasil aqui a gente faz isso no boca a boca, né? E tendo no seu site para a gente poder consultar seria muito legal, né? Ô, Lê, bom, eu tô voltando a competir também, né? Então, a gente fez uma programação, eu e Samir, de estar no canal de Ilhabela em novembro e também tá no Reveza Caraguá Ilhabela. Aliás, o Samir inscreveu 11 equipes. Pro, 11 equipes no tem 20, reversa? tinha 20 vagas, o Igor teve que abrir para 27 e 11 são equipes do Samir, né? Então, a gente tá com uma equipe muito legal lá na academia, treinar todo mundo junto. Tem um pessoal forte, assim, que não dá para treinar junto, né? Como o André Leão, a Carol Marelli, assim, mas todo mundo muito amigo, né? Então, é uma programação legal aí de se fazer. E outra Quando que coisa vai que ser essa de Caraguá? Novembro também? é fim de novembro, eu acho que é dia 20 eu não lembro a data de cabeça, mas é um 20 e pouco de novembro. É. Você já fez essa também, não fez? Eu fiz em 2012, eu acho, ou 2013. Eu fiz duas vezes. Deixa eu ver o que que o Rádio escreveu aqui, ó. Uma vez viajei para Israel e viajei via Nova York. Como eu ficaria 10 horas por lá, meus amigos americanos das 8 pontes vieram me buscar, me levaram para nadar. Ai, que maravilha! Almoçar e passei 6 horas com nadadores. Que legal, é isso que a gente está falando. Belo exemplo aí, que bacana. E então, Lei, outra coisa que eu tenho experimentado, principalmente depois de Nova York, é nadar em água fria, né? E antes eu não gostava muito de água fria e agora eu tô curtindo nadar em água fria, então eu tô experimentando aí. Só que não faz muito frio, né? O máximo a mínima, né, que eu peguei esse ano foi 15 graus, mas acho que em 2020 ou 2019 eu consegui pegar 12 graus aqui nas piscinas e nadei um pouquinho também. E você consegue nadar quanto tempo nessa temperatura? Sem A roupa de do- borracha, tá falando, né? a 12 graus eu nadei meia hora, eu nadei 2 quilômetros. E a 15 eu já nadei 5. É, então conseguiu se adaptar bem. Você precisa colocar 2 toucas de borracha ou não? Não, eu só passo um pouco de vaselina nos rins e, e touca e sunga. Você Mas vê, eu tô ah, eu tô experimentando, mas eu não sei se você sabe, mas tem uma prova de 1 quilômetro na Antártida, né? Você já ouviu falar? Não. como que é o nome? Eu não lembro o nome da prova, mas quem organiza é a International Ice Swimming Association. É uma prova de 1 quilômetro na Antártida a -2 a água. Não, essa eu não vi. Você quer tentar nadar essa? Não, eu estou experimentando se eu consigo pensar nisso ainda, Leandro. Não é um negócio que você faz assim na galega, né? Na Não, verdade, para você se inscrever, você tem que ter tido uma prova de 1 quilômetro abaixo de 5 graus, né? Isso eu nem tenho hoje, então eu nem posso me inscrever, né? Mas, assim, se surgir uma oportunidade, e tal, vamos ver. Experimentar, né? Baixando devagar a temperatura para ver se dá certo. é. O Rádio Mas, falou que é dia 19, viu, a prova. lá, 19 de novembro. É. Mas esse negócio de água fria, agora eu já nem vou falar que eu nadei água fria, então, porque você falou que é 15, 12, porque quando eu estava em São Paulo, nadei
na condomínio da minha irmã lá, devia estar acho que uns 18, 19 a água. E é legal, né? Você conseguir nadar só um pouquinho também, mas a gente passa o dia tão bem, né? Tem realmente um efeito revigorante, assim, a água fria. Eu acho que Mas não tô é tão como resistente como você. é que como eu acho que estimula a irrigação, né, e o fluxo sanguíneo, você acaba saindo a hora que você tá dentro d'água, claro, tá frio, né, sofrido, mas depois o resto do dia você se sente bem, né, Ale? Exatamente, o resto do dia sente bem. Exatamente. Eu achei impressionante, assim. Ó, eu não gosto de fazer treino duplo, não precisei ainda, né? Mas dava até aquela vontade de cair de novo para ter essa sensação, sabe? Foi muito, Uhum. muito estranho, assim. É sofrido, né, na hora que você tá lá, mas depois é muito, muito legal. É, E quando eu nadei a 12, Ale, eu pulei, a piscina era de 50, sorte, porque quando eu pulei, né, e fui indo, eu falei assim, nossa, não vai dar, né? Só que daí você tem que virar para voltar e sair, e a hora que eu voltei, eu falei, ah, vou mais 100, vou mais 100, vou mais 100, e acabei nadando aí dois vai mil. indo, né? E Mas no não precisei fim, colocar. Não, eu consegui fazer só até 1.500 com duas toucas de borracha. E o que você falou do rim eu não sabia. Eu aprendi na live com o Igor. E é que ele fala, né, quando besunta vocês todos aí pro canal da Mancha. E aí ele falou da água fria, o que precisa fazer e tal. Aí eu passei a colocar protetor também nos rins e aqui no peito. Que é interessante, algumas coisas assim a gente não sabe, né? Vai aprendendo, porque vai conversando com tanta gente que já teve tanta experiência diferente, que eu nunca ia imaginar também algumas coisas aí que vocês me contam. Então é legal essa troca também. mas a outra coisa que você tem que fazer para nadar em água fria é ser gordinho, né? Ser um pouco mais cheinho, né? Então, não Não, tem que isso eu deixar, sei. tem que deixar a vaidade de lado, né? É, o Alec Gondo falando, ó, nadar a 14 graus com neoprene já é perrengue, é verdade. Então o Flávio tá. Eu Ah, não sei se ele tá com desculpa para poder ficar gordinho numa boa. Então também tem todo esse lado. Na verdade, eu tenho na minha cabeça que eu não esqueço, Flávio, quando o Thiago Rebolo foi pro Canal da Mancha, que ele engordou 18 quilos, né? Então é foco e determinação mesmo. Mas funcionou, tanto que não sei com quem eu estava falando, que falou que deveria ter engordado um pouco mais e não o Samir. conseguiu, no Canal da Mancha. Acho que o Samir, né? Ele estava fazendo circuito na época e ele estava É, nadando bastante prova, não sei o quê, e ele acabou sofrendo de frio mesmo. é. E é muito engraçado isso, porque eu tive alguns episódios na água bem fria também, acho que 14, mas também com roupa de borracha, a época que eu treinava no mar, no rio. E, e uma coisa legal é essa questão de ouvir. Eu ouvi numa live também do Aderbal, que ele falou, olha, você tem que estar conversando com você mesmo, ver se você está consciente, né, quando está na água gelada, lembrar o que você está fazendo lá para você, né, não desligar, né, porque as pessoas podem... esqueci a palavra, né, mas você se desconecta, então é bom você ficar percebendo se está consciente, a questão de ficar mexendo nas extremidades e tal. E tinha mais uma coisa que eu ia falar, né? Deixa eu ver, dos rins e ficar mexendo, alguma coisa que o Igor tinha falado, agora eu não vou lembrar, só que eu quero. Ô, Flávio, é complicado, né? Dois mais de 50 aqui conversando, então de vez em quando a memória falha. Ale, eu falo que eu tô na categoria pré-idoso, né? Porque eu tô na última Ah, então, categoria antes dos sacanagem 60 também. anos. Eu tô nos 55 mais. Aí depois não vai. Aí o Patrick te chama de veterano, então a mulher não vai poder reclamar, não, né? É isso aí. Aí não dá certo. Ai, mas o que era uma outra coisa de água fria que eu achei interessante? Ah, não foi o Igor. Foi o Igor, mas acho que foi no Samir também, na Fábrica de Nadadores. Ele falou tem um videozinho de água fria para você não sair nadando muito rápido. Ah, Né? Que porque não você adianta hiperventila, nada. né? Se você hiperventilar, é a Exatamente. pior coisa que pode acontecer na água fria, né? É, Exatamente. Assim, eu vejo, eu mesmo fazia, né? Algumas vezes você pega e vai dar aquele 25 a toda para poder aquecer, é a pior coisa que a gente faz, né? A gente tem que ir aos poucos para realmente o corpo
e se acostumando e a gente dá uma sofridinha no começo, mas é, Ale, é o que eu difícil. aprendi é assim, cada um tem que fazer seu ritual, né, de o que te faz bem para poder entrar na água fria, né? O meu, né, eu pego a água fria, jogo no peito, nas costas, deixo esfriar um pouquinho, depois eu pulo de uma vez. Tem o André, por exemplo, ele entra com as pernas, sai andando, depois vai abaixando o corpo, depois ele sai nadando, né? A gente tem que, assim, mentalizar ou ver o que te faz bem para fazer isso e sempre fazer o mesmo ritual. Agora, entrou na água, é aquilo que o Samir falou, não desesperar o ritmo, né? E nem com a respiração, é respirar o mais tranquilo possível, né? Como se nada tivesse acontecendo. O Gustavo está perguntando aqui, ó, novembro é tranquilo para nadar? No litoral de São Paulo acho que está mais tranquilo. Digam que sim, por favor. Por que, Gustavo? Você vai fazer que prova lá? Quando ela, quando ele responde, a Mônica Guzmán aqui, ó, eu já pulo e saio nadando. Tudo bem, Mônica, mas veja o videozinho do seu treinador. Não é para sair nadando muito rápido, não. Tem que ir se acostumando. Uhum. Flávio, essa questão, né, de preparação mental, você falou um pouquinho aí, né? Cada um tem seu ritual. O que Uhum. você costuma fazer para quando vai para essas provas longas aí? Você tem algum receio que você precisa trabalhar, medo de não completar, medo de não aguentar, ou medo de ver bicho? O que é pior para você aí que você tem que fazer um trabalho para ir bem nas provas? Lea, acho que eu tive duas sortes, né? A primeira é de ter nascido oriental e calmo, né? Então, e a segunda é que quando eu comecei a Ajuda, fazer com certeza. A segunda é que quando eu comecei a fazer travessia longa, não existia nem esse conceito de treinamento mental, né? Então eu fui fazendo e eu nunca tive esse tipo de problema. Então, assim, não foi algo que nunca me afetou ou que eu precisei trabalhar com isso na minha cabeça, sabe? Mas, assim, é a característica minha, né, de como aconteceu as coisas na minha vida, a de que época que eu sou na maratona também, né? E até talvez quem tenha começado na minha época não tenha precisado e não tenha tido esse tipo de ajuda como o Zé Ferreira faz e mais várias pessoas fazem, né? Se perderam, né, no meio do caminho por não ter alguém para apoiar, né? Eu tive a sorte de não fazer, assim, eu não tenho preocupação disso, né, de não fazer, de não sei o quê. Eu, assim, sempre torço para que a água esteja tranquila, né? E o clima esteja bom, né? Ah, o Gustavo respondeu o que você perguntou, Ale. E Providencial do que você está falando agora aí. uhum. Dê uma dica para ele. Acho assim, a gente não tem como adivinhar como vai estar o clima, o que que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer é treinar o máximo possível e chegar lá pronto para o que vai ter a prova, vamos nadar. Se tiver muito ruim, não vai ter a prova, né? A ponto de não liberar. O Circuito Mares, as provas do Igor, tem uma organização muito séria, então se eles liberarem a prova é porque dá para fazer, né? Para 99% das pessoas que entrarem preparados, né? Então, eu acho que hoje existe uma estrutura, uma organização que você pode ir tranquilo, sem se preocupar com isso, né? Eu falei do Patrick, ele entrou aí, ó. Exatamente, Patrick. Acabamos de falar aqui que a mulher do Flávio puxou a orelha dele, ou a sua orelha, porque você chamou ele de veterano na chegada de uma prova. E, E então eu acabo não me preocupando com isso de preparação, né, Ale? O que aconteceu, principalmente depois de Nova York, hoje toda prova que eu nado eu quero chegar bem na metade. E é até legal porque a segunda metade, assim, para mim pode ser 5, 10, 15 quilômetros, passa como se fosse 5 minutos. É, Que um, legal. é uma curtição, para mim, legal, assim, sabe? E assim, é pegar um capítulo ruim, né? Que foi eu ter morrido na metade da prova, assim, e ter tido que me controlar, né, nas outras provas, e transformar num negócio legal, né? Então, para mim tem isso. Agora, eu acho que a maior preparação mental que a gente pode fazer é treinar bem e estar confiante para qualquer prova, né? Não importa se é uma prova de 1 quilômetro, uma prova de 30 quilômetros, de 40 quilômetros, né?
Exatamente. Aí o Gustavo, olha, recado foi dado, então espero que você esteja treinando, esteja se preparando. Ele falou que está num processo aí já emagreceu 22 quilos, é a primeira prova que ele vai fazer no dia do aniversário dele. Então, bacana, o Gustavo, legal. Gustavo, não sei Então, se você pegou o começo, se eu falei também, né? Mas eu voltei a nadar porque eu tava com sobrepeso também e eu perdi 25 legal. quilos nadando, né? Olha, É, Gustavo. e hoje é o contrário, né? Como eu gosto de nadar água fria, eu sento o pé no doce e na gordura boa. Tem época que eu ponho azeite no arroz e feijão para não perder gordura. Então, você vê, Aham. um cara de uma situação dessa que a natação, né, me levou a fazer, né? Então, é muito prazeroso, né? Nadar, ter esse monte de amigo aí que a gente tem nas piscinas e nas travessias, né? E poder fazer esse tipo de coisa, né? Acho que é um estilo de vida. É o que eu quero, na verdade, né, Lê? Independente de fazer prova, eu quero estar com 90 anos e, se Deus quiser, morrer que nem a Maria Lenk nadando, né? Dentro da É isso. piscina. Ô, Flávio, aproveitar que meu amigo aqui, o Emerson Gomes, lá do Rio, entrou. Essa galera de Uhum. São Paulo tem que ir lá pro Rio nadar também, tá cheio de prova bacana lá. Você já nadou lá no Recreio, lá sabe, a Ah, Pedra do Pontal? eu tive no Sydney, já está fazendo. Foi na pandemia. Tava com um pouquinho de restrição e eu fui nadar com o Sydney. E foi interessante porque entrou uma corrente fria lá e quando entra a corrente fria, a água lá tava 15 graus, né? E eu não tinha levado neoprene. E gostado que quem entrou na água, tava todo mundo de neoprene, só tava eu e o Zé Ferreira sem neoprene aquele dia lá no Sydney. Poxa, então esse dia eu não tava lá, porque olha, essa época eu tava lá ainda e tava treinando com ele. Então acho que Mas eu não tinha. tava 15 graus a água ali aquele dia. Eu lembro porque foi engraçado que o pessoal reclamava de Todo neoprene para entrar. Não, assim, é o que eu te falei, quando eu treinei lá, foram as temperaturas mais frias que eu peguei de neoprene com duas toucas e ele reduziu o treino. Poxa vida, ó, quase que a gente nadou junto ali, onde era meu quintal de treino. Eu fiquei 4 anos nadando ali, ô Flávio. Eu até comprei uma camiseta do Sidney, eu tenho aqui, eu coleciono touca, camiseta das equipes aí. Eu tenho do Bob Mar também, do Venadac Sozinho. O Venadac Sozinho, como eu tô todo mês lá, eu sou parte da equipe lá. Eu tenho o uniforme todo deles lá. Ah, que legal. Cezinha, Cezinha é Falar em meu irmão de água também. Eu acho que eu conheço o Cezinha desde 2007. A gente já fez pódio junto na Travessa dos Fortes, já nadamos em Vitória junto. O Cezinha, e Cezinha é uma referência lá em Vitória, né, de águas abertas, né? Você Você sabe que conhece ele? Não. Então, isso que eu ia falar. Primeiro, o Edu, que entrou aqui também, o Edu, que é o cara de Vitória, que reuniu todos esses grupos que tá lá no meu site, para a galera que quiser ir nadar em Vitória. Então, ele que tá aqui. E ele que foi nadar com milha nessa questão, né? O Edu oficial e o Rocha do oficial. E aí, ele que foi lá nadar em Santos, e o pessoal de Santos vai nadar, e o Edu aí tá como ponte. E a galera de Vitória, é muito engraçado, que de todas essas equipes eu não conheço ninguém. E eu morei 6 anos em Vitória. Você morou em Vitória? Eu Pô, morei legal. antes do Rio, morei em Vitória. E de 2008 até 2013, acho que foi isso. E o que acontece? Quando eu morei lá, era a época que eu ainda fazia triatlo, então eu conhecia um pouco da galera do triatlo, mas eu nadava no mar, né? Uhum. Só que nenhum desses equipes, ou elas não existiam na época, ou não tinha esse grande, né, grupo de amigos que pegava e nadava, com certeza. Eles já nadavam. A única pessoa dessa galera que eu conheci foi o Márcio Junqueira, que você deve conhecer também, né? Uhum. E porque numa das piscinas que eu nadei, alguém me apresentou. Aí quando começou esse negócio aí, né, das lives, pandemia, não sei o que, eu acabei conversando com ele quando ele foi fazer o canal da Mancha. Ele Uhum. treinava com o Renato Ribeiro. Então, assim, muito louco. Então, essa galera toda de Vitória, eu tô conhecendo virtual e ainda não conheci na época que eu tava lá. Mas o O, Cezinho eu já fiz live com ele também. o Cezinha, ele, na verdade, ele começou a treinar na pandemia sozinho na praia, e aí acho que o Rogério começou a entrar com ele lá, e aí juntou uma turma, tem dia lá que tem mais de 20 nadando lá também, né? É uma turma bem forte de treino, né? E de sexta-feira é rachão, né? Tem um tiro de 3.500, 4.000 para ver quem chega na frente mesmo.
Então, o pessoal bem competitivo lá, né? Ó, o Edu aqui falou que nadou com você, ele treina com a Fernanda. Aí teve Ah, um dia que você estava lá e ele tentou te mostrar um vídeo da baleia, mas não abriu. a Fernanda, ela deu treino para a Thaís Santana, na época que a Thaís era menor de idade lá em Vitória. A Fernanda é outra treinadora assim espetacular, né? O treino de piscina lá em Vitória, quando eu treino na piscina, eu treino com ela também. É na AERT, né? Na associação lá da Vale, em Serra. Então, eu treinei naquela piscina, porque eu trabalhava dentro da Arcelor. E aí Mas você eu não cheguei. conheceu a Fernanda? Não, era a Keila Arruda na época. Pelo que eu entendi, a Fernanda arrendou a piscina da AERT lá e o Instagram dela é By Swimming. By Swimming? É. Ah, então eu vou ver. Não, na época era a Keila Arruda e eu andava no clube dos oficiais também lá em Vitória. Ale, você lembra que eu te falei do meu amigo que foi no caiaque comigo na 14 Bis em 2005 de trabalho e tal, que era engenheiro? Ele acabou de entrar aqui, é o V Marsola que entrou aqui. Ah, legal. Parabéns, hein, por ter assumido aí a primeira prova longa dele. É, ele não é de natação, ele gosta de pedalar, tudo tal, mas eu pedi para ele. Não tinha, né, Ale, assessoria, não tinha. E quanto mais apoio, né? E na época, essa época aí de 2005, a 14 Bis não exigia um caiaque para cada nadador ainda. Então tinha nego que ia com barco com 10 nadadores, era uma confusão. Me corrigiram aqui, realmente, eu nadei na AEST, que aquela Arruda tá lá ainda. Você nadou na AERT. É, na Aert, é do Clube da Vale. Ah, não, o meu foi do Clube da Arcelor, não é da Vale. Uhum. Ah, é isso aí, me corrigiram. Ah, bacana. Eu A não Ju sei se a aqui. Fernanda vai fazer uma live com você, que ela é bem reservada, mas ela é uma peça rara também, tá? Você vai adorar ela. Ô, Edu, vou te procurar, hein? Tá quase certo. Quem sabe daqui, sei lá, talvez eu apareça em Vitória aí, tô pra ver uns negócios. Vamos ver, vou conhecer a galera toda. Aliás, Ju, Ô, eu tô semana que vem em Vitória aí, tá? Então nós vamos nadar junto você de vai estar em novo. Vitória, Flávio? Eu vou todo mês pra Vitória, né? E aí eu treino na Marco Cezinha, né? Com a turma de Cezinha, e na piscina com a Fernanda na Aert. Olha aqui, então, se eu estava em dúvida, agora eu vou começar a mexer meus pauzinhos para ver se eu vou mesmo para a gente se ver. Que dia que você vai estar por lá? Eu vou estar lá de segunda até quinta. Que dia que é da semana para eu tô perdido. Né, é de 19 a 21. 19 a 21? Eu te mando o zap depois para ver, vamos ver. Eu Ah, acho bom, que vai lugar dar para certo, nadar lá não sim. falta, tá? O único problema é que eu vou para trabalhar, daí eu tenho É, que não, achar algum horário para trabalhar. não, Mas eu vou nadar ter. dá para nadar o dia inteiro, filho. A gente se arranja. Pois é, Edu, ele tá falando aí para fazer a travessia de João Moreno, eu já vi as datas, mas aí é mais para frente. Eu vi que vai ter a corrida da Garoto no dia 24, se eu não me engano. Enfim, legal, bacana. Ah, isso que é bom, né, ô Flávio? A gente consegue se encaixar e aonde quer que a gente vá no Brasil, a gente consegue alguém que gosta das mesmas coisas que a gente gosta e fica fácil a gente se enturmar. Eu tenho feito bastante isso. Eu tenho tentado, como eu tenho que viajar para trabalhar e com meu filho também nos torneios, eu tenho tentado fazer provas, né? Por exemplo, eu vou na João Moreno também, mas tenho tentado também achar turmas de treino, principalmente de águas abertas, porque dá para você encaixar. Depois do treino tem uma resenha, né? Naquele negócio de treinar na piscina depois ir embora. Então, você acaba É. conhecendo um monte de gente legal, né? Nossa, Ah, eu que acho bacana. que e assim, né, todo mundo que me procura para falar de natação, dar umas dicas de, né, de onde nadar, o que fazer. Eu não sou educador físico, não sou técnico de natação, nada, mas eu Eu também. tento retribuir um pouquinho o que a natação me deu, né? A natação, poxa, me deu metade da minha vida de volta, né? Exatamente. Um bom exemplo aí para o Gustavo que está aqui nos assistindo. Depois volta lá, assiste o começo da live. O Flávio já era nadador, mas teve aí puxão de orelha do médico, voltou e voltou com força total, com tudo, todas as experiências aí que ele acabou de contar pra gente.
E, Flávio, do que você passou aí das tuas provas, eu acho que então o maior perrengue foi o teu segundo dia nas 8 pontes de todas as provas que você fez, né? A, a gente fez Arvoredo 2012, né? E Arvoredo 2013, ali foi quando teve aquela inundação em Itajaí. Você Sei. lembra que o Porto virou ao contrário lá? E aí a prova não pôde ter porque os bombeiros do Arvoredo estavam ajudando em Itajaí. E aí eles Tá. resolveram fazer a prova na beira da praia ali, contornando uma pedra e não sei quantas voltas. E tava até o Samir e o Glauco também estavam na prova. E o cara, assim, insistiu em dar largada, tudo e não tinha a menor condição, né? Essa foi no fim cancelaram a prova no meio, né? A hora que o Samir e o Glauco fizeram acho que a primeira ou a segunda volta. O Samir falou que não ia voltar para a água, o Glauco queria voltar, mas aí cancelaram a prova. E eu, no meio do mar, eu já sabia que tinha que largar a prova. Aí eu larguei, né? E tentei chegar na terra. Pra você ter uma ideia do nível que estava o mar, né? Aquele dia eu assustei. Eu acho que você perguntou do meu maior perrengue. Nesse dia estourou um trovão nas minhas costas, e eu parei, olhei para trás de assustado, e aí eu falei, não, eu tenho que chegar na terra só e acabou, não tem mais competição aqui, né? Então, esse para mim foi o pior dia de dentro da água, porque como era uma prova também longa, né, não tinha muito apoio. Então, não tinha ninguém perto, né? Então, foi o único dia que eu passei alguma preocupação numa prova foi esse, mas também, por sorte também não era os 15 quilômetros de mar aberto do Arvoredo normal, né? E eu acho que o seu lado oriental, eu estou percebendo aqui que realmente te ajuda nesse contexto todo. Tem que ter um pouquinho de paciência e calma, né, para nadar a prova lá. Quem entrou aqui é a Mil, que eu te falei, lembra que eu te falei que lá no comecinho do tênis, em 20 anos atrás, começou a fazer travessia lá no tênis comigo? Ela entrou aqui, a Mil. Aliás, a gente tem que trazer ela de volta para as travessias, tá? Porque ela fugiu um pouquinho, né, Mil? Agora entrou o Flávio aí também. Boa noite, galera. A Paula. Ó, ela deu oi, então vamos ver, né? Volta pra água aí também. Se despede do seu amigo. Depois Mas volta ela aí nossa live. mas é legal, né, também ali, porque hoje, assim, uma das coisas que eu tento fazer é incentivar as pessoas a voltar a nadar, né, ou a quem está começando a fazer travessia, incentivar, né, mas também incentivar com responsabilidade, né, não fazer um monte de Sim. uma loucura de graça, assim, né. Pra você ter uma ideia, eu nado, faz 26 anos que eu voltei a treinar, né, então tem um histórico aí de bastante treino, né, e eu comecei fazendo prova de 1 quilômetro, né, há 26 anos atrás. Então, tem que, óbvio, tem que se desafiar, mas também tem que saber o tamanho do passo, né? Exatamente. Então, ó, ela já falou que está nos planos, então bom Ah, sinal. eu convidei ela para o Revés da Caraguá e Ilhabela, ela regou. Então, vamos ver qual que é a próxima, né, Nilma? Pois é, eu fiquei sabendo dessa prova do revés, o pessoal lá do Rio, né? O pessoal do Renato Ribeiro, Navegantes, né? Que eles também Uhum, participam. Fiz uhum. uma live uma vez, duas vezes com a galera dele lá, também equipe forte. Mas lá não é tão tranquilo, não, né? Até onde eu Depende, me. depende muito. Eu já fiz ano lá que, assim, a gente fez em 4 horas e pouquinho, era eu, Samira, a Larissa e o Tamer Khatib. E a gente teve ano que não chegou. Não chegou porque a maré no canal estava contra, não dava para atravessar. Então, a Mil está reclamando que eu falei que ela arrancou da Justificando aí, prova. ó. Ela tinha que. É verdade, ela falou que ela estava na escala de trabalho dela. Mas eu vou cobrar sua próxima prova, hein, Mil? Tem várias provas, né? Não é desculpa. Se não tem essa, vai na outra. Ops. Mas depende muito do ano, né? O rapaz que falou que ia fazer o circuito Mares, tal, não sei o quê, né? Não dá para prever o clima, né? Então o que a gente pode prever é treinar o melhor possível e estar o mais confiante possível, né? Então, Tá sabendo, tá preparado para fazer a prova. agora, quanto mais a gente, né, nadar, tiver, é que nem piloto de avião, né? Quanto mais horas de água a gente tiver, mais tranquilo a gente vai ficar nadando, né? Pra você ter uma ideia,
eu fiquei mais ansioso hoje com essa live, porque eu não fico fazendo live ou Sério? aparecendo em público do que nas provas, tá, Ale? Então a gente tem que se Agora acostumar já com as coisas, né? relaxou. É. Ah, gente, agora que eu olhei pro relógio ali, sabe quanto tempo que a gente tá aqui já? 1h30. Viu só? Ah, bacana. E Flávio, legal, obrigada aí por você ter compartilhado e inspirado aí a galera que está entrando. E sempre é uma inspiração conversar com vocês todos. Eu não. A Mônica aí arrasou. E, e é legal, porque também vocês ultras aí, eu fui me tornando ao longo das conversas com vocês, e mesmo assim, individualmente eu não passei dos 13 ainda. Mas vocês são inspiração, sabe? É muito legal ouvir a história de vocês e poder estar mostrando para as outras galera, para as outras pessoas, e igual o Gustavo, que entrou aqui e está falando que vai ser Uhum, o primeiro quilômetro. E, e eu falo, ano passado, quando eu fiz o meu maior desafio, que foi 37 em dupla, mas ficar caindo na água, voltando, caindo, voltando, foi desafiador também. E era bem perto de quando o Zé tinha feito, né, o 72 e de volta. E eu tinha uma proximidade muito grande com ele quando eu estava no Rio. E eu falei, pô, Alessandra, se tem alguma coisa tá te boicotando na cabeça, fica quieta e fica ouvindo, fica lembrando de tudo que você já conversou com tal pessoa, com aquele outro, com o Zé, com o Edgar Coelho, que já tinha feito um monte de coisa, com o Glauco. Falei, ó, é muito legal, porque vocês realmente nos inspiram aí a poder ver que é possível, né? Que a gente pode, por mais treinada que você esteja, a cabeça começa a boicotar, então é legal lembrar do que vocês trazem pra gente, e pra mim foi muito importante também. Ali Saber a diferença que eu tento fazer aqui e passar para as pessoas é que, apesar, porque muito dessas pessoas que você falou trabalham com natação, né? Tem assessoria, eu sou um professor de natação, né? E, assim, eu faço amadoristicamente mesmo, né? Eu faço por paixão de natação, trabalho, tenho família, né? Tenho compromisso, tudo, mas tento treinar e fazer umas provas legais, né? E tento conhecer pessoas, né? E acho que a vantagem da maratona aquática é isso, não é competitivo que nem piscina, né? Você tem a resenha depois do treino, tem a resenha depois da prova, então você acaba conhecendo gente, viajando, conhecendo pessoas, né? E não é só Nova York também, né? Eu fui com o Samir, nós demos uma volta em Key West nadando, quer dizer, fizemos uma prova em Barcelona, em Cadaqués, quer dizer, tem prova no mundo inteiro, né? Essa exato. uma das minhas metas de vida também, né, Ale? Tirar férias e fazer uma prova fora do país, pelo menos a cada 2 anos, né? Eu tava conseguindo até a pandemia, tá? Mas aí ela tentou nos boicotar, mas a gente agora já, vida normal, Retoma, né? conseguiu. É, Então, Ale, legal. quem quiser alguma dica né, de uma pessoa que é amador, não trabalha com natação, mas gosta de nadar e nada há muito tempo, é só me procurar no Instagram aí, me chamar, estou à disposição, tá bom? Que legal. Então, galera, Flávio Toy. Então é junto, no Instagram dele é realmente @Flávio Toy. A live aqui vai estar gravada, depois ela vai estar no YouTube, segue a Lê. E quem sabe ele não vira colunista no Clube do Movimento Esporte Conecta e a gente bota as informações do Flávio Toy lá para a galera. Então vão lá conhecer também, movimentoesporteconecta.com.br. Vai lá, acesse o clube, tem algumas dicas e algumas coisas legais lá. Estamos em construção, foi inaugurado agora dia 15 de agosto, então aceito sugestões também. Flávio, foi um Vamos, prazer conhecer mais sobre você. eu que agradeço, viu, Ale? E vamos turbinar aí seu espaço de lugares para Vamos nadar no país, combinar. né? Exatamente. Conto com você, então, Tá hein? bom, valeu, Ale, obrigado, Obrigada, viu? Flávio. Quem Valeu, sabe a tchau, gente se tchau. vê semana que vem, hein? Ó, tem chance, tem grande chance. Ó, o pessoal de Vitória vai te cobrar aí, que tava na live, hein, Lê? É. Tchau, obrigado, gente. Tá Tchau, bom, Lê. tchau, tchau. Tchau, Mônica. Tchau, galera.